fascinação de ver mitos se tornando realidade é eterna. Mas será que alguém já realmente capturou criaturas lendárias? Ou é tudo uma ilusão? As respostas a essas questões são frequentemente buscadas neste vídeo, que apresenta criaturas que parecem saídas de contos mágicos e encontros que desafiam a crença. Prepare-se para ficar chocado com as reviravoltas na floresta. O que era para ser uma caminhada tranquila nas montanhas norueguesas se transformou no pior pesadelo deste homem. Enquanto filmava sua jornada, ele percebeu que não estava sozinho no deserto gelado. No horizonte, uma figura colossal surgiu. Uma criatura de pé, imponente, como se estivesse prestes a atacá-lo. Com um corpo coberto por pelos negros e grossos, a criatura lembrava um urso gigante. Mas algo estava errado. Antes que pudesse processar o que via, o monstro começou a persegui-lo. O chão tremia com seus passos pesados, enquanto um rosnado aterrorizante ecoava na floresta. Em puro desespero, o homem largou sua câmera no chão e correu. Para sua surpresa, o troll interrompeu a perseguição, pegou a câmera e a esmagou com um único golpe brutal. Animais de estimação costumam trazer coisas estranhas para casa, mas o gato deste homem superou qualquer expectativa. Ao invés de um graveto ou um osso, o cãozinho retornou com algo assustador. Uma pequena figura esquelética, com longos cabelos e um misterioso anel dourado na cabeça, semelhante a uma coroa. O dono ficou boquiaberto. Seria o esqueleto de uma criatura mítica? Um ser humano em miniatura? Ou algo muito mais sombrio? O achado despertou debates acalorados na internet. Na calada da noite, um fenômeno assombroso foi registrado. No alto de um poste de eletricidade, uma criatura brilhante repousava, parecendo um pássaro gigantesco com asas poderosas. Seu corpo emanava um brilho intenso, como se fosse feito de puro fogo. Seria a lendária Fênix? Com um bater de asas flamejantes, a criatura alçou o voo, cortando os céus e desaparecendo na escuridão. Mas a dúvida permanece. Seria este um verdadeiro ser mitológico ou apenas um truque bem elaborado? No meio da noite, algo bizarro emergiu das águas profundas. Uma criatura assustadora, com uma aparência que lembrava uma cabra demoníaca misturada com um monstro marinho, surgiu à superfície. Seu rosto era estranho, não possuía nariz. E em vez disso, tinha longos tentáculos que se moviam de forma inquietante. A entidade misteriosa parecia observar seu entorno, talvez à procura de uma presa. Momentos depois, subiu em um deck próximo, agarrou algo com suas garras e, em um movimento repentino, voltou para as profundezas, desaparecendo sem deixar rastros. O que exatamente essa criatura poderia ser? Em uma estrada isolada nas montanhas da Turquia, dois amigos voltavam para casa quando algo aterrorizante cruzou seu caminho. No meio da estrada, uma figura humanoide surgiu do nada, bloqueando a passagem do carro. O mais assustador? A criatura caminhava de maneira estranha, como um pinguim, mas cobria grandes distâncias rapidamente. O medo tomou conta dos dois jovens, que decidiram não arriscar. Pisaram fundo no acelerador e fugiram dali o mais rápido possível, jurando nunca mais voltar àquele lugar misterioso. Você acredita em fadas? Se a resposta for não, talvez este encontro mude sua opinião. Um homem teve um vislumbre de algo inacreditável. Uma pequena criatura voadora que, à primeira vista, parecia uma libélula. Mas, ao observá-la mais de perto, percebeu que aquilo estava longe de ser um inseto comum. Seu corpo era verde, suas asas vibravam em tons escuros e seu formato lembrava estranhamente uma criatura saída de contos de fadas. Seria realmente uma fada? Ou uma nova espécie desconhecida, esperando para ser descoberta?
Na Índia, um homem se deparou com algo que desafiava a lógica. Uma cobra que mais parecia um dragão. Seu corpo serpenteava pelo chão, mas sua cabeça exibia características que remetiam às lendárias feras aladas. Em outra gravação, uma criatura semelhante foi vista deslizando pela água, mas desta vez com chifres afiados e espinhos cobrindo seu corpo. Seria possível que essas criaturas míticas estivessem voltando à vida? Ou seria apenas um mutante oculto nas profundezas da natureza? Dois amigos decidiram dar um passeio noturno pelos campos, mas não esperavam encontrar algo digno de um pesadelo. No horizonte, uma silhueta esguia e assustadora apareceu. Com braços longos e afiados como lâminas, a criatura não parecia pertencer a este mundo. Quando percebeu que estava sendo filmada, atacou sem hesitar. Os jovens fugiram desesperados, deixando para trás um dos encontros mais assustadores já registrados. Se você duvida da existência de trolls, pense duas vezes antes de assistir a este vídeo. Em um registro raro e perturbador, uma criatura colossal foi capturada pelas câmeras. Coberto por pelos escuros e imenso em tamanho, o monstro caminhava lentamente, mas sua presença era suficiente para gelar o sangue de qualquer um. Essas entidades lendárias costumam se manter nas sombras, mas quando decidem sair, é melhor não estar por perto. Um grupo de homens jamais imaginou que sua exploração de um prédio abandonado no meio do nada se transformaria em um verdadeiro filme de terror. Na escuridão, algo espreitava, uma criatura pálida, de corpo esquelético e olhos brilhantes que perfuravam a noite. A figura macabra se encaixava perfeitamente na descrição do temido Rake, uma entidade de pesadelos conhecida por atacar vítimas desavisadas. Sentado no telhado, o ser parecia observá-los, como se estivesse enviando um aviso silencioso. Não se aproximem. Os homens não pensaram duas vezes. Deram meia volta e correram de volta ao acampamento, gratos por aquele monstro ter poupado suas vidas. Por anos, o chupacabra foi considerado apenas um mito, uma criatura que assombrava o folclore das Américas. Mas será que finalmente foi capturado? Um vídeo chocante mostra um estranho animal de 4 patas, com o corpo magro e a cabeça semelhante à de uma cabra montesa. Seus chifres negros e ameaçadores aumentavam ainda mais seu aspecto sinistro. 2 homens conseguiram capturá-lo e até o colocaram em uma coleira. Mas, depois disso, o mistério só aumentou. Nenhuma informação adicional foi divulgada. Seria esta a prova definitiva da existência do lendário predador noturno? Quando pensamos em pássaros, imaginamos criaturas delicadas e inofensivas, mas este era diferente. Uma espécie desconhecida de abutre foi flagrada, deixando todos em choque. Enorme e coberto por uma espessa camada de pele, o condor indiano abriu suas asas imensas, impressionando a multidão. Apesar de sua aparência imponente, o pássaro se mostrou surpreendentemente dócil, aceitando comida sem hesitar. Uma visão rara e fascinante de um verdadeiro monstro dos ares. O que parecia ser apenas uma lagarta grande revelou-se algo muito mais estranho. Seu corpo era coberto por padrões verdes incomuns e uma coloração opaca que parecia camuflá-la perfeitamente com o ambiente. Mas a verdadeira surpresa veio quando a criatura abriu a boca. Uma língua bifurcada de cor laranja saltou para fora, enquanto emitia um som semelhante a um assobio ameaçador. Ao se sentir ameaçada, tentou se defender, deslizando rapidamente pelo chão. O observador, percebendo o perigo, recuou, deixando a misteriosa criatura em paz. E então, será que os mitos são apenas lendas? Ou a realidade está mais estranha do que imaginamos? Não só observando os humanos do alto, mas parece que alienígenas têm vivido entre nós. Uau, sim, eu vejo. Então ele sabia que esse OVNI apareceria novamente?
Isso indica uma conexão entre os OVNIs e os próprios abduzidos. Ao longo da história, pessoas tentaram alcançar além do nosso mundo, algumas pela ciência, outras por rituais, mas algumas foram ainda mais longe. Elas abriram portais. A uma certa distância, em um ambiente controlado, alguém observava o experimento. Sou apenas um observador, não sou um cientista. Eles estavam chamando extraterrestres, espíritos ou algo ainda mais estranho. O que você quer dizer com sangue? O que você quer? Oh, meu Deus, desculpa. Essas conexões, fortes demais para serem ignoradas, levam a eventos verdadeiramente perturbadores. Há algo aqui, posso ouvir os latidos. Então fique atento, porque você realmente não vai querer perder o que vem a seguir. Preso no tempo. Um vídeo arrepiante de um voo chinês viralizou, mostrando um homem acordando em puro pânico. Segundo ele, está preso em um loop temporal, revivendo o mesmo voo repetidamente. Em cada ciclo, o avião cai, sem sobreviventes. E então, tudo reinicia. Desta vez, é sua sexta repetição. Os passageiros ao redor olham confusos, alguns preocupados. Ele implora para que alguém acredite nele. Mas como convencer as pessoas de que a realidade delas está prestes a resetar? Foi apenas um pesadelo vívido ou algo muito mais perturbador? Nenhum relatório oficial menciona nada em comum. Mas se o loop reinicia, seria possível existir um registro? Seja o que for que tenha acontecido naquele avião, uma coisa é certa. O medo nos olhos dele era real. Sussurros na floresta. Um homem se aventura na floresta com um dispositivo especial de comunicação espiritual, tentando se conectar com o invisível. Cercado pela natureza, ele prepara o ambiente para uma sessão espiritual, fazendo perguntas aos possíveis espíritos presentes. De repente, ele recebe uma resposta inesperada, deixando-o ao mesmo tempo maravilhado e apavorado. Espírito, você está aqui comigo? Qual deles? Ele então continua conversando por um tempo com diferentes espíritos. Esse momento fascinante destaca a antiga crença na conexão entre humanos e o mundo espiritual. Muitas culturas acreditam que a natureza é uma ponte para o reino dos espíritos, onde as energias se entrelaçam. E esse vídeo pode ser a prova de que nossas almas continuam a existir, mesmo depois de partirem. O túnel do terror. Você ouviu outro carro? Sim. Você está brincando comigo? Então por que continuamos ouvindo isso? Neste vídeo, Mike Ames e seus amigos decidem fazer algo assustador. Eles pegam uma saurio, o tabuleiro Ouija, e vão até um túnel assombrado, em um parque estadual. Enquanto a noite avança, eles precisam fugir dos guardas florestais e se preocupar com os carros passando. Já são 1h da manhã, quando finalmente começam a tentar se comunicar com os espíritos. Mas algo estranho acontece. Toda vez que Mikey pergunta se há espíritos por perto, um carro passa pelo túnel. Coincidência? Talvez, mas quando eles decidem encerrar tudo, uma figura branca aparece no final do túnel. Eles largam tudo e fogem, deixando o tabuleiro para trás. Segundo a tradição do Ouija, isso significa que eles podem ter invocado algo e não mandado de volta. Uma noite selvagem, com consequências desconhecidas. O Muscat Sachs, o mistério do tabuleiro Ouija. O que tem nesta casa? Não sei, mas precisamos descobrir. O youtuber Jerry Wells e seu colega de casa estão enfrentando ocorrências inexplicáveis. Para tentar obter respostas, eles recorrem ao tabuleiro Ouija. A sessão começa e o tabuleiro começa a tremer sozinho. Então, Jerry faz a pergunta errada. O que você quer? O tabuleiro responde, letra por letra. B, L, U, D, sangue. O que você quer dizer com sangue? O que você quer? Meu Deus, desculpa. De repente, o tabuleiro salta no ar. Nenhum fio, nenhum truque, e a câmera mostra claramente que ninguém está mexendo nele.
Real ou não, essa sessão de Ouija deixa muitas perguntas sem resposta. E algumas respostas, talvez seja melhor nunca saber. O Viajante do Tempo. Uma fotografia de 1941 mostra uma multidão reunida para a reinauguração da ponte South Fork, no Canadá. Homens de terno, mulheres de vestido, tudo parece normal para a época. Até que você percebe ele. No meio da multidão. Um homem de óculos escuros, moletom e camiseta gráfica segurando uma câmera moderna. Isso não deveria existir nos anos 40. Alguns acreditam que ele faz parte de um experimento secreto de viagem no tempo. Outros dizem que é prova de que viajantes do tempo realmente existem. Os céticos afirmam que ele era apenas um homem com um visual incomum para a época. Mas uma coisa é certa: ninguém conseguiu explicar essa foto até hoje. O misterioso sinal UAU. Em 15 de agosto de 1977, um astrônomo analisava sinais captados pelo Big Ear Radio Telescope. De repente, ele viu algo inesperado. Um sinal intenso vindo do espaço profundo, durando exatamente 72 segundos. Ele pegou uma caneta vermelha e circulou o código 6IQUJ5. Ao lado escreveu uma única palavra: UAU. Seria um sinal de vida extraterrestre tentando se comunicar. Em Honolulu, um policial teve um encontro assustador enquanto patrulhava próximo ao Mirante de Pali, um local famoso por suas lendas fantasmagóricas. Numa noite aparentemente comum, ele começou a ouvir ruídos estranhos ecoando pelo local. Momentos depois, uma figura sombria surgiu diante dele, mas antes que pudesse reagir, a aparição simplesmente desapareceu no ar. Ela trancou o carro e saiu dirigindo, mas, ao olhar pelo retrovisor, viu algo branco. O Mirante de Pali tem uma história sombria, marcada por antigas batalhas havaianas, e muitos acreditam que os espíritos dos guerreiros ainda vagam pela área. Se foi apenas um truque da mente ou uma presença sobrenatural real, ninguém pode dizer com certeza. Mas uma coisa é certa: naquela noite, o policial saiu dali com uma história que jamais esqueceria. O que você está fazendo aqui, tia? O tempo todo, a mulher ficou sentada em silêncio, apenas observando. Desaparecimento misterioso. Isso deve ser um dos incidentes mais estranhos já registrados. Um policial parou uma jovem por uma infração de trânsito. Tudo parecia normal. Para onde você estava indo? Por que estava acelerando e ignorando sinais? Ela entregou sua carteira de motorista e o policial conferiu os dados. Após concluir o processo, ele pediu que ela aguardasse ali até que ele voltasse. Mas, quando ele deu uma olhada rápida para trás, a garota simplesmente sumiu. Seu carro e seus pertences ainda estavam lá, intocados. Fique aqui, já volto. O policial vasculhou a área, mas ela havia desaparecido completamente. Nem mesmo as imagens da câmera da viatura mostravam qualquer sinal de que ela esteve ali. O quê? Sarah, o que diabos está acontecendo, Sarah? Momentos incomuns. Tim, um segurança, esperava um turno tranquilo, mas algo estranho o aguardava. Certa noite, ele viu pés pálidos sob uma porta, mas ao verificar, ninguém estava lá. Em outra ocasião, um rugido assustador ecoou pelos corredores e uma porta trancada se abriu sozinha. Determinado a descobrir a verdade, ele explorou um antigo galpão repleto de coisas esquecidas. Foi então que braços sombrios surgiram do escuro, tentando alcançá-lo. Sua filmagem foi cortada repentinamente. Após aquela noite, Tim nunca mais voltou. Seja lá o que estava lá dentro, fez questão de garantir que ele jamais esquecesse. E a mulher assustadora. O policial pensou que era apenas mais uma abordagem rotineira, até ouvir sons estranhos vindo de dentro do carro. À medida que se aproximava, um maruído profundo e inumano ficava cada vez mais alto. Ao iluminar o interior com sua lanterna, esperava encontrar alguém em apuros. Em vez disso, viu uma mulher sentada no banco de trás, seu rosto contorcido em um sorriso perturbador. Seus olhos estavam vazios e ela murmurava algo em uma voz que não parecia humana. Seu corpo se movia de forma antinatural,
como se algo dentro dela estivesse no controle. O policial deu um passo para trás. Algo estava muito errado. Aquilo não era apenas uma pessoa. Era algo mais. Encontro na igreja abandonada. Explorar lugares abandonados sempre parece uma aventura emocionante, até que se torna real. Um homem entrou em uma igreja antiga e assustadora, gravando cada passo. Enquanto filmava o salão vazio, algo o fez congelar. No canto, uma figura sombria e alta estava parada, imóvel, apenas observando. Alô? Ele sentiu o pavor tomar conta. Aquilo não era uma ilusão. O vídeo terminou abruptamente, mas mesmo depois de ir embora, ele não conseguia se livrar da sensação de que aquilo ainda o observava, esperando seu retorno. A bruxa no caminho. Em uma pequena cidade da Arábia Saudita, a polícia recebeu chamadas sobre uma aparição assustadora. Relatos diziam que uma bruxa havia sido vista vagando tarde da noite. Decididos a investigar, os oficiais entraram na escuridão. Logo perceberam que os rumores eram verdadeiros. Uma figura de branco apareceu diante deles, segurando um cajado. Seu rosto estava escondido sob um emaranhado de cabelos longos e desgrenhados. Os policiais ficaram imóveis, sem acreditar no que viam. Ela começou a se mover em direção a eles, cada passo mais próximo. O medo tomou conta. Os oficiais tomaram uma decisão rápida: bater em retirada. Eles saíram de lá imediatamente, sem saber o que haviam acabado de encontrar. O carro misterioso. Um policial patrulhava uma estrada deserta quando notou um carro parado no acostamento. Ele tinha certeza de que havia alguém dentro. Correndo para verificar, ele abriu a porta e viu que o veículo estava completamente vazio. Confuso, ele inspecionou a área ao redor. Tem alguém no carro? Juro por Deus que vi alguém no carro. Mas ninguém estava lá. Apenas o carro silencioso no escuro. O incidente o deixou abalado. Ele não podia ter imaginado aquilo. Mas então, para onde a pessoa foi? Quem era o dono do carro? E o mais importante, o que realmente aconteceu naquela noite? Que na Fantasma, exercícios noturnos são uma coisa, mas quem imaginaria que fantasmas também precisam se manter em forma? Em um parque, uma máquina de musculação começou a se mover, sozinha. Policiais registraram a cena, o equipamento subindo e descendo, como se uma força invisível o estivesse usando. Alguns tentaram explicar com vento ou falhas mecânicas, mas o movimento suave e preciso da máquina fez muitos duvidarem dessas teorias. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: se os fantasmas estão indo à academia agora, eles podem estar mais fortes do que imaginamos. Força desconhecida. Um jovem segurança estava de serviço em um hospital em reforma, quando as coisas começaram a sair do controle. Enquanto patrulhava os corredores vazios, sua câmera capturou eventos inexplicáveis. Portas se moviam sozinhas. Sussurros ecoavam na escuridão. Sombras apareciam nos cantos, sempre um passo além de seu olhar. Apesar de investigações repetidas, nenhuma explicação lógica foi encontrada. Olá e bem-vindos a um novo vídeo. Ao longo da história, pessoas de todo o mundo capturaram criaturas misteriosas em vídeos que desafiam toda a lógica. Algumas das imagens são borradas ou questionáveis, mas outras são tão convincentes que apagam a linha entre mito e realidade. Número 20. Um segurança escapou por pouco quando o cabo de uma gôndola se rompeu de repente e desabou. Segundo as autoridades, o guarda fazia uma ronda de rotina e caminhava diretamente sob a linha do cabo momentos antes do incidente. Apenas 5 ou 7 segundos após sua passagem, o cabo foi cortado por completo e caiu no chão, quase atingindo-o. Esses incidentes de sabotagem aconteceram em 2019 e 2020. A Real Polícia Montada do Canadá acredita que foi um ato intencional, cometido por alguém com força física excepcional, conhecimento profundo do terreno e ferramentas especializadas. Durante a investigação, uma imagem assustadora foi divulgada. A figura parecia ter uma musculatura quase desumana. O
que só aumentou o mistério. A recompensa por informações subiu de 250 mil para 500 mil dólares. Até hoje, o caso segue sem solução e a identidade do homem continua desconhecida. Número 19. Dizem que essa criatura bizarra foi vista várias vezes, mas alguém finalmente conseguiu capturá-la em vídeo espreitando no telhado de uma casa. Trabalhadores da região afirmaram tê-la visto rastejando sob as telhas. Os moradores locais acreditam se tratar de um Juju, uma entidade misteriosa do folclore de Sahel, Bangladesh. Ela é descrita com olhos brilhantes, unhas longas, corpo peludo e mãos humanas, mas com poderes sobrenaturais. Há rumores de que o Juju seja canibal e caça suas vítimas pelos telhados, sempre à espreita. Número 18. Nas vastas planícies da Louisiana, tudo parecia calmo, até que este vídeo capturou algo sombrio e se movendo pelo campo. Gravado à distância, é possível ver uma criatura semelhante a um skinwalker, correndo em velocidade inhumana. Os skinwalkers são figuras sinistras da lenda Navajo, conhecidos por praticar magia negra e se transformar em animais ou pessoas à vontade. O vídeo, intitulado Criatura Gigante Capturada pela Câmera, se tornou viral. Muitos acreditam que a velocidade da criatura é prova de sua verdadeira identidade como skinwalker. O mais assustador sobre os skinwalkers é sua ligação com rituais sombrios e magia manipuladora. Essas histórias raramente são contadas a forasteiros devido aos tabus culturais. Mas e você? O que acha que foi capturado? Deixe sua opinião nos comentários. Número 17. Este evento perturbador ocorreu no México, onde uma criatura estranha foi filmada se curvando sobre uma pessoa aparentemente à beira da morte. A criatura parece estar se alimentando, movendo-se de forma grotesca sobre o corpo imóvel. No folclore mexicano existe a lenda dos Tlahuelpuchi, seres que possuem poderes mágicos e a capacidade de se transformar em animais. Dizem que vivem secretamente entre as famílias humanas e preferem tomar a forma de aves como abutres ou perus quando caçam. Sua presa favorita? O sangue dos bebês. Alguns acreditam que a criatura no vídeo seja um Tlahuelpuchi. Se for verdade, é melhor manter-se bem longe. A tradição diz que a maioria dessas entidades são mulheres, ainda mais poderosas que os machos, e caçam entre meia-noite e 3 da manhã, especialmente em noites frias e chuvosas. Número 16. Em uma estrada isolada do interior, um motorista flagrou uma figura alta e magra atravessando o asfalto lentamente, como se nem ligasse para os faróis iluminando seu corpo. A criatura tinha braços compridos demais e uma postura toda torta, parecendo mais uma marionete quebrada do que um ser vivo. Segundo moradores da região, aquela poderia ser uma alma penada, uma entidade que vaga sem descanso, assombrando quem cruza seu caminho. Depois do vídeo, ninguém mais teve coragem de dirigir por lá à noite. Número 15. Na região amazônica, pescadores registraram uma criatura emergindo das águas barrentas do rio. Mas não era nenhum peixe ou jacaré. O bicho tinha olhos vermelhos, pele esverdeada e se movia como se estivesse patrulhando seu território. Os mais antigos garantem, era um encantado, um ser místico que protege as águas e não gosta nada de invasores. O vídeo viralizou e virou assunto em toda a comunidade ribeirinha. Número 14. Câmeras de segurança de uma escola abandonada captaram uma silhueta rastejando pelas paredes, como se fosse uma sombra viva. O ser tinha pernas dobradas para trás e uma cabeça desproporcionalmente grande. Alguns disseram que era só um morador de rua, mas a forma como a criatura se movia não era natural. Gente da região começou a falar em corpo seco, uma lenda de um espírito que foi rejeitado até pelo inferno.
Dá para imaginar a tensão que ficou no bairro depois disso. Número 13. Em pleno sertão nordestino, um grupo de jovens explorava ruínas antigas quando se deparou com uma criatura agachada, com garras afiadas e um olhar que gelava a espinha. Quando perceberam que estavam sendo observados, saíram correndo, mas conseguiram gravar o momento exato em que o bicho se levantava e desaparecia entre os arbustos. Seria um lobisomem? Ou quem sabe o Papa Figo, aquele ser das histórias de vó que se alimenta do fígado das pessoas? Número 12. Durante uma tempestade em Minas Gerais, um raio iluminou o céu e revelou algo pendurado em uma árvore. Uma figura esquelética, com asas enormes e deformadas. O momento foi registrado por acaso por um rapaz que filmava a força do temporal. O vídeo levantou a suspeita de que poderia ser um morcego humano, criatura rara e assustadora das lendas locais. Desde então, moradores juram ouvir sons estranhos nas noites chuvosas. Número 11. Em São Paulo, um vigia noturno flagrou uma cena perturbadora. Um ser pequeno de pele cinzenta atravessando um estacionamento vazio. O mais estranho, ele se movia como se flutuasse a poucos centímetros do chão. O caso foi tratado como farsa por alguns, mas muita gente acredita que era um chupa-cabra, criatura famosa por sugar o sangue de animais. O vídeo foi analisado por especialistas, mas até hoje ninguém conseguiu explicar o que foi gravado naquela noite. Número 10. A Coisa do Brejo. No interior de Goiás, moradores de um vilarejo começaram a ouvir barulhos estranhos vindos de um brejo esquecido. Latidos de cachorros paravam de repente, seguidos de um silêncio pesado. Uma noite, um agricultor registrou no celular o que parecia ser um bicho de 4 patas, mas que andava de lado como se deslizasse. Tinha pelos ralos e um focinho esquelético. Gente da região acredita ser o lobisomem de sarjeta, uma variação da lenda, que não se transforma apenas em noites de lua cheia, mas vive à espreita, nas sombras, esperando a próxima vítima distraída. O Vigia da Colômbia. Em uma tarde comum em uma comunidade rural da Colômbia, um grupo de crianças jogava futebol quando algo sinistro chamou a atenção. Uma figura alta e escura os observava das sombras da floresta. O mais perturbador era que, mesmo imóvel, a presença da criatura parecia emanar uma sensação de perigo iminente. Moradores locais afirmam que a região é assombrada por um espírito conhecido como El Silbón. Um fantasma vingativo que vaga pelas matas assobiando suavemente. A lenda diz que quanto mais baixo o som do assobio, mais perto ele está. Seria essa figura o lendário El Silbón? Ou algo ainda mais antigo espreitando em silêncio? 8. A criatura das cavernas do Vietnã. Durante uma expedição em cavernas remotas no Vietnã, exploradores capturaram imagens de uma criatura pálida, com membros longos e desproporcionais, deslizando pelas rochas. O mais assustador era seu movimento, fluido, quase líquido, como se desafiasse as leis da física. As cavernas do Vietnã são cercadas de mitos sobre espíritos e seres subterrâneos que nunca viram a luz do dia. Alguns teóricos sugerem que criaturas como essas poderiam ser descendentes de espécies que evoluíram isoladas no subsolo, sem contato com o mundo exterior. Mas, e se não forem apenas animais? Número 7. Seja ao anoitecer ou pouco antes do amanhecer, esta criatura escorregadia do deserto parece emergir das sombras. É o Bigfoot, o pé grande, o Yeti ou algo completamente novo? Muitos acreditam que se trata de um avistamento do Homem da Yucca, finalmente captado por uma câmera.
Disse que o Homem da Yucca é uma espécie de Sasquatch adaptado ao deserto, com relatos vindos do sul da Califórnia, Nevada e Arizona. Avistamentos na região do Antelope Valley são documentados desde a década de 1970. As testemunhas o descrevem como uma criatura humanoide grande e peluda, muito parecida com o Bigfoot, mas específica do deserto de Moab e de áreas como o Parque Nacional Joshua Tree. Um dos primeiros relatos é de 1971, na base de fuzileiros navais de 29 Palms. Um fuzileiro que estava de guarda foi encontrado inconsciente na manhã seguinte, com seu rifle partido ao meio. Quando lhe perguntaram o que havia acontecido, ele afirmou que a última coisa que viu foi uma figura imponente e peluda emergindo da escuridão, antes de tudo ficar preto. Então, seria essa criatura apenas uma lenda do deserto ou uma realidade críptica? O que você acha que poderia ser? Número 6. Você já assistiu àqueles filmes de terror com alienígenas, onde a galera se esconde dentro de casa, prendendo a respiração enquanto um monstro está rondando? Parece coisa de cinema, né? Mas e se eu te dissesse que isso pode ser real? Nesse vídeo, uma criatura bizarra com cara de alien aparece bem do lado de fora da porta de alguém, igualzinho a um pesadelo. Ainda bem que tem uma porta de metal grossa separando os dois. As imagens mostram a pessoa abrindo a porta e, do nada, dando de cara com aquele ser alto, estranho e grotesco. Do outro lado. De repente, a criatura avança com tudo, atacando com violência, enquanto a pessoa tenta fechar a porta às pressas. E aí, o que você faria nessa situação? Se trancaria em casa, tremendo? Ou encararia o bicho de frente na coragem? Seja como for, essa é uma daquelas situações que a gente torce para nunca viver. Número 5. A Nicarágua é famosa pelas paisagens bonitas, mas esse caso aqui passou longe de ser bonito. Lá na cidade do Malecón, em Manágua, um homem viu uma criatura estranha, com jeito de ser humanoide, e resolveu ir atrás para conferir de perto. Ele subiu uma cerca para conseguir ter uma visão melhor e ficou alguns minutos procurando pela tal criatura que já tinha sumido. Seguiu os rastros até um canal de drenagem, numa área cheia de lixo e entulho perto da água. Mas a criatura nunca mais apareceu. Aí fica a dúvida: o que será que ele viu de verdade? Tem gente dizendo que podia ser uma versão centro-americana do Bigfoot. Outros acham que era o lendário Sisimitti, do folclore de Belize e Honduras. O Sisimitti seria tipo um gorila, mas com cara de humano, todo coberto de pelo grosso. Dizem que ele é maior do que um homem comum. Tem 4 dedos em cada mão e, pasmem, não tem polegares. O curioso é que, segundo as lendas, ele se alimenta de frutas, plantas e carne, mas morre de medo de água e de cachorros. Talvez por isso ele tenha sumido sem deixar nenhum rastro. Número 4. Esse vídeo aqui parece até cena do filme A Bruxa de Blair. Um grupo de amigos foi explorar uma floresta com a ideia de desmentir aquelas fotos toscas de fantasmas e os tais orbes que o povo diz ver por lá. Só que eles não esperavam dar de cara com o famoso homem-porco. Isso mesmo. Lá em Angola, Nova York, tem uma lenda antiga de um homem-porco que supostamente vivia na tal Holland Road. Dizem que ele era criador de porcos e açougueiro e que costumava espetar cabeças de porco cortadas em estacas ao longo do caminho para sua casa. E tem ainda a história do Pigman Stanley Johnson, outra figura do folclore local. Ele seria um homem de 59 anos que pirou de vez depois da morte da esposa e passou a usar uma máscara feita de pele e carne de porco. Bizarro, né? Será que esse grupo encontrou o tal Stanley Johnson? Ou foi algo ainda mais macabro? Deixa sua teoria aí nos comentários. Número 3. De acordo com a Organização de Pesquisadores de Campo do Bigfoot, os Estados Unidos têm uma quantidade absurda de relatos desse tipo, principalmente em lugares como Michigan. Agora imagina você, tranquilão, remando num caiaque no rio Cass, em Michigan, quando do nada vê uma coisa gigante e estranha dentro d'água. Nesse vídeo, dá para ver claramente uma figura enorme, com forma humana, andando dentro do rio. Mas tem um detalhe curioso. Parece que ela está carregando alguma coisa. Alguns dizem que é um filhote de cervo, que ela teria capturado como presa. Mas quem acredita no Bigfoot tem outra teoria.
Seria uma fêmea de Bigfoot carregando seu filhote para um lugar seguro. O vídeo é rapidinho, poucos segundos, mas já foi o bastante para a internet enlouquecer. Cético ou não, uma coisa é certa. Essas histórias continuam aparecendo quando a gente menos espera. Coincidência? Ou essas criaturas continuam escondidas nas florestas de Michigan? Número 2. Esse vídeo aqui deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Um grupo de pessoas andando pelo mato acabou topando com uma criatura muito estranha. Ela se mexe parecido com um macaco, mas não parece ser de espécie nenhuma conhecida. Muita gente acredita que eles podem ter flagrado um duende. No folclore espanhol, latino-americano e filipino, os duendes são criaturinhas travessas, pequenas, parecidas com gnomos que sabem se esconder muito bem e, às vezes, até sequestram crianças. Será que esse grupo encontrou um duende de verdade? Ou era um elfo saído direto dos contos de fadas? De uma forma ou de outra, uma coisa é certa. Algo muito esquisito foi capturado pelas câmeras. Número 1. O que faria um homem adulto sair correndo, gritando por socorro no meio do nada? Pois foi isso que aconteceu com um caçador que avistou uma criatura apavorante num milharal. Ele descreveu o bicho como algo parecido com um lobo. Até hoje, ninguém sabe o que realmente estava lá. Agora pensa comigo, um campo de milho já tem aquele clima sinistro por natureza. Mas, segundo a mitologia dos nativos americanos, esses lugares também seriam assombrados por Wendigos. São espíritos malignos, condenados a uma fome eterna de carne humana. Dizem que esses seres macabros podem possuir quem se perde nos campos, transformando a pessoa num monstro canibal. E tem mais. Existe uma teoria que fala dos espantalhos. Isso mesmo, aquelas figuras feitas para assustar pássaros. Alguns acreditam que à noite, espantalhos tomados por magias antigas ganham vida e, em vez de proteger as plantações, saem caçando quem se atreve a andar no meio do milharal. Então, se um dia você ouvir aquele farfalhar estranho das folhas de milho sob a luz da lua cheia, meu conselho, não vá verificar. E você, já se deparou com uma criatura dessas? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e confere os outros vídeos aqui no canal. Até a próxima.